Opa, professor Lauton, seja bem-vindo ao canal Estratégia do Dia e hoje eu quero conversar com vocês sobre a chamada matriz 9box, né? O que vem a ser essa matriz, como é que a gente utiliza isso na empresa, né? Por que esse nome, de onde que vem? Então acompanha comigo aqui para a gente já dar sequência, né? Se vocês observarem aqui a figura que está apresentada aqui no vídeo para vocês, né? Toda matriz ela tem como base dois eixos, né? Então os eixos que se encontram e a combinação dos resultados desses eixos leva a um quadrante. Então 9box é por conta, né, desse desenho que aparece em 9 quadrantes dentro dessa matriz. A combinação desses quadrantes é que vai gerar, né, a leitura que nós fazemos, né, do indivíduo. Essa matriz ela veio da década de 80, para que vocês tenham uma ideia, e era utilizada para avaliar empresas. Ela foi se modificando e se adaptando ao longo do tempo e acabou sendo direcionada para a avaliação das pessoas, tá certo? Que aí é o direcionamento que acontece usualmente para essa matriz. Observando os eixos, né? Nós temos um eixo de desempenho e um eixo de potencial, tá? O eixo de desempenho, ele é avaliado com base naquilo que a pessoa, que o profissional, que o colaborador já fez, tá certo? Então ele já praticou, ele já executou, então com base na avaliação de performance, dados históricos mesmo, eu consigo apontar, né, se ele teve um desempenho além do esperado, né, acima do esperado, esperado ou abaixo do esperado. Então é muito direcionado mesmo a análise do que você já conseguiu avaliar do seu colaborador, tá certo? Agora, o problema é o potencial. Como é que eu avalio o potencial de um colaborador? A ideia aqui é, ele tem um potencial além do esperado, ele tem um potencial esperado, ele tem um potencial abaixo do esperado. A ideia do potencial é o campo das probabilidades. Ele tem potencial para isso, ele futuramente é possível, tudo leva a crer que ele vai conseguir gerenciar ou executar, né, ou conseguir alcançar excelentes resultados. Então, a grande sacada aqui é como é que a gente vai avaliar o potencial. Este realmente é um grande desafio para essa matriz. Por quê? No desempenho, você tem as avaliações passadas do indivíduo, né? Seja a sua avaliação de desempenho, avaliação 360, o que quer que seja, isso já consta na empresa, são dados históricos. O potencial, para que a gente consiga conseguir mensurar isso, a gente precisa observar o campo das competências. Então, a grande questão aqui é, o indivíduo, apesar de ainda não ter executado a tarefa, a pergunta que se faz é, ele tem condições, ou seja, ele tem competências que tudo leva a crer para que ele consiga determinada questão? Então, aqui a gente está falando de competências, ou seja, determinada tarefa pede que tenha uma determinada competência. Por exemplo, sabe falar um idioma, tem forte vocação para vendas, ele tem uma grande capacidade de organização, então isso vai aumentando, né, o potencial do indivíduo para determinada avaliação daquele cargo, daquela situação que se encontra este colaborador. Enfim, tecnicamente falando, o encontro desses dois eixos leva a esses 9 quadrantes, por isso o 9box, e aí fazendo uma leitura simples, rápida, né, para que a gente faça, né, o encontro do seu extremo, ou seja, um alto potencial, ou seja, tem grandes competências, ele tem competência, apesar de ainda não ter executado, né, ele tem grandes competências para aquele cargo, para aquela função, e no seu desempenho histórico, ele já apresentou resultados muito além do esperado. Então aí, nesse caso, a combinação do máximo com o máximo, a gente tem lá o alto potencial, em alguns casos você pode ver na literatura como talento, né, essas questões. Num passo abaixo, você tem uma simples combinação de um dos eixos tá com o máximo esperado e o outro tá dentro do esperado, seja potencial ou seja o desempenho. Então, nesse caso, a gente encontra o forte desempenho, ou seja, ainda que ele tenha um excelente potencial e ele tem um excelente potencial, né, e ele tem um desempenho dentro do esperado, a gente pode esperar, né, resultados muito bons. E também, mesmo que ele tenha um desempenho esperado, mas ele tem altos potenciais, ou seja, ele tem competências muito acima do normal, a gente também pode esperar um forte desempenho. É possível que ele consiga executar com forte desempenho. Na diagonal que mede, né, que divide essa matriz pela metade, a gente vai encontrar algumas características, né? As características aqui, traduzindo, a gente vai ter sempre uma situação que o indivíduo ele tem um potencial, né, pequeno, médio ou
elevado e um desempenho, né, abaixo do esperado, dentro do esperado ou acima do esperado, a combinação vai chegar a algumas leituras, né? Vamos começar aqui em que o desempenho é muito além do esperado, acima do esperado. Então ele é um cara comprometido, porque ele já gera bons resultados. Só que o potencial, ou seja, as competências dele são muito baixas, né? Então, se você observar, ele executa muito bem, mas ele não tem muito potencial, muitas competências. É um indivíduo comprometido, então tudo bem, excelente, é um indivíduo comprometido. Não dá para alocar ele em determinadas funções, obviamente você precisa avaliar como gestor, mas ele é um indivíduo comprometido. Se você observar o quadrante médio do médio, ou seja, dentro do esperado, com dentro do esperado, ou seja, ele tem competências que estão dentro do esperado e um desempenho dentro do esperado, ele está mantendo. Então é um indivíduo que mantém as suas execuções e está tudo certo, tranquilo, não tem problema nenhum. A questão aqui é quando ele tem um potencial, ou seja, muitas competências, só que o desempenho dele histórico é abaixo do esperado. Então, em alguns casos, a gente fica assim, é um enigma, né? Tipo, vai ou não vai gerar resultados? Em alguns casos, algumas literaturas, eles falam do termo diamante bruto, para vocês terem uma ideia. Ou seja, às vezes o que a gente precisa fazer é o seguinte, porque ele tem potencial, ele tem muitas competências, por exemplo, o indivíduo fala vários idiomas, ele tem competências de vendas, ele sabe se relacionar muito bem, mas o histórico não mostrou que ele aplicou. Às vezes, pode ser que ele foi alocado em funções incorretas, né? Importante a gente dizer. Por isso que a gente chama de enigma ou diamante bruto. Então cabe ao gestor, eventualmente, conseguir fazer essa leitura e direcionar, tá certo? Então isso não significa necessariamente ruim para a avaliação desse funcionário, tá? O problema é quando eu começo a ter uma combinação de quadrantes dentro do esperado e dos eixos, né? Um dentro do esperado e um abaixo do esperado, que é o que vai acontecer em qualquer uma das situações. Então, nesse momento, a gente começa a ter que avaliar se é interessante a gente alocar essa pessoa para determinadas funções. Ó, se a gente observar, você pega lá o eixo do desempenho, ou seja, ele mostrou um desempenho dentro do esperado, mas tem poucas competências. Olha que interessante, chama-se essa pessoa de eficaz. Por que eficaz, né? Porque nesse momento ele consegue cumprir as expectativas, mas não tem grandes potenciais, né, de competências que possam alavancar as suas atividades, né, os seus resultados. Então ele é eficaz e, dependendo da função, talvez possa ser interessante você aproveitar uma pessoa eficaz, que às vezes não tem tantas perspectivas de crescimento e tudo mais. Aí é uma leitura de cada empresa, eu não julgo, né? Nós vamos observar aqui, e aí você segue por esse caminho. A questão é quando você tem um desempenho abaixo do esperado e um potencial dentro do esperado. Aí fica aquela questão, bom, o potencial ainda não aconteceu, o campo das probabilidades, certo? Então, e o desempenho é abaixo do esperado. Então, é por isso que esse quadrante muitas vezes coloca como, né, o questionável. Em alguns momentos na literatura você vê um dilema, né? Porque ele tem potencial, né? Tem competências dentro do esperado, mas o desempenho é muito baixo, né? Pergunta é, você topa se arriscar com essa pessoa, né? Você vai dar chance para ela, já que ela está com potencial, ela tem competências dentro do esperado, ou seja, não tem competências acima do esperado. Então, precisa avaliar muito bem. Bom, obviamente que quando encontra um desempenho abaixo do esperado e potenciais, ou seja, competências também abaixo do esperado, então é insuficiente, não tem muito o que dizer. Agora, o importante aqui é que a gente não rotule colaboradores, porque essa é uma leitura que é feita pontual, e nós sabemos que as pessoas elas podem mudar com o tempo. Pessoas aprendem idiomas, desenvolvem competências, estudam, fazem novos cursos, conversam com outras pessoas, têm experiência de vida. Então também essa matriz, o indivíduo ele pode navegar por essa matriz também, ele pode subir, né, ou descer quadrantes. Então, por isso que não pode rotular. Você vai rotular, a pessoa é tal assim, tudo. Isso é muito ruim, na verdade. Isso pode gerar até processo trabalhista, é importante deixar claro. Então, você utiliza isso como uma ferramenta de gestão. Para a gente finalizar esse vídeo, como é que eu vou avaliar competências? A grande sacada aqui é fazer um mapeamento de competências. Isso fica tema para um próximo vídeo, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, inscreva aqui no nosso canal, aperta seu like aqui, acompanha, é importante para valorizar o trabalho, que assim a gente consegue alavancar, né? E os algoritmos do YouTube percebem, né, que esse conteúdo é relevante e a gente dá sequência ao nosso trabalho, tá certo? Até mais!